Vou te mostrar como se bate. O pai da minha amiga, de 53 anos, falou. Eu, com 18, senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquele calor subiu pelo meu pescoço, colorindo minhas bochechas. Suas palavras, ditas com um sorriso maroto, ficaram ecoando nos meus ouvidos, me fazendo imaginar mil coisas. E não eram coisas inocentes, não. A forma como ele me olhou com aqueles olhos escuros e penetrantes, me senti completamente exposta, como se ele pudesse ler meus pensamentos mais secretos. E acreditem, naquela época, meus pensamentos estavam fervilhando. Minhas mãos começaram a suar, meu coração disparou. Ele se aproximou, e o cheiro amadeirado de seu perfume invadiu minhas narinas, me deixando ainda mais tonta. Você está pronta? Ele perguntou, sua voz rouca um sussurro em meu ouvido. Engoli em seco, sentindo um nó na garganta. Pronta? Para quê, exatamente? A cada segundo, a antecipação crescia, me consumindo por dentro. O que ele faria? O que eu faria? Será que eu conseguiria lidar com a intensidade daquilo tudo? Era uma mistura de medo e excitação, uma sensação que nunca tinha experimentado antes. Meu corpo inteiro tremia, vibrava com a expectativa do que estava por vir. Você já sentiu essa eletricidade no ar, essa tensão palpável antes de algo grande acontecer? Deixa o like se você já sentiu esse tipo de calor. Preciso contar o que ele fez em seguida. Vocês precisam entender o que me levou àquela situação, o que me fez ficar ali, paralisada, diante daquele homem que tinha o dobro da minha idade. Vou te mostrar como se bate. A frase, carregada de insinuação, pairava no ar como uma promessa proibida. Vinda do pai da minha amiga, um homem de 53 anos, enquanto eu, com apenas 18, me sentia um misto de vulnerável e estranhamente atraída. Bate o quê? Meu coração disparou. Um tambor frenético no meu peito. A palavra bate ecoava na minha mente, cada repetição aumentando a temperatura do meu corpo. Minhas pernas, antes firmes, agora pareciam feitas de gelatina. Ele sorriu, um sorriso lento, quase predatório, que me fez prender a respiração. Senti o sangue subir às minhas bochechas, uma onda de calor que se espalhou por todo o meu corpo. Era como se ele soubesse exatamente o efeito que suas palavras tinham sobre mim, como se estivesse brincando com fogo, me testando, me provocando. E eu, ingênua e curiosa, me deixava levar por aquela dança perigosa. Aquele calor era diferente de tudo o que eu já tinha sentido. Era intenso, abrasador, me consumindo por dentro. Ele se aproximou mais um passo, invadindo meu espaço pessoal, e eu me senti completamente à sua mercê. Você vai gostar, ele sussurrou, sua voz rouca roçando em meu ouvido. Gostar do quê? A pergunta martelava na minha cabeça, me deixando ainda mais ansiosa. Eu sabia que deveria me afastar, sair correndo dali. Mas algo me prendia. Uma força invisível que me mantinha hipnotizada por aquele homem, e suas palavras cheias de duplo sentido. Era como se eu estivesse presa em uma teia, cada movimento me aproximando mais do centro, mais perto dele. E o medo? O medo. Ele estava lá, presente em cada célula do meu corpo, mas misturado com uma excitação perigosa, inexplicável. Vocês conseguem imaginar essa sensação? Essa mistura de terror e desejo, de querer e não querer ao mesmo tempo? Deixa o like se você já se sentiu assim, se já experimentou essa tensão sufocante, esse calor que te consome por dentro. Preciso continuar, preciso contar o que aconteceu depois, porque a história está apenas começando. Calor e expectativa. Minhas mãos soavam, meu coração disparado. A cada passo em direção à cozinha, a ansiedade crescia. O que ele queria me mostrar? O que significava bater? A palavra martelava na minha cabeça, me torturando com possibilidades. Imaginava suas mãos fortes, experientes, em movimento. O calor se intensificava, subindo pelo meu corpo como uma onda. Minhas pernas tremiam, mal me sustentando. A cozinha, antes um lugar familiar, agora parecia um território desconhecido, carregado de uma energia estranha, palpável. Cada objeto, cada utensílio, parecia vibrar com a mesma expectativa que me consumia. O cheiro de café fresco, que normalmente me confortava, agora se misturava com o perfume amadeirado dele, criando uma fragrância inebriante, quase sufocante. Eu me sentia tonta, desorientada, como se estivesse flutuando. Você já sentiu essa sensação? De estar em um sonho, onde tudo parece irreal, intenso demais para ser verdade? Aquele calor, ele me envolvia, me penetrava, me deixando completamente vulnerável. E eu não conseguia, não queria lutar contra.
Era como se estivesse sendo puxada por uma força magnética inexoravelmente em direção a ele. O que você faria no meu lugar? Se entregaria àquela sensação desconhecida? Ou lutaria contra ela com todas as suas forças? Deixa o like se você já se sentiu dividida entre o medo e a curiosidade, entre a razão e o desejo. Preciso contar o que aconteceu a seguir, porque o que ele me mostrou naquela cozinha mudou minha vida para sempre. A casa era simples, daquelas com cheiro de bolo saindo do forno e um jardim, cheio de margaridas. Lembro da brisa fresca batendo no meu rosto enquanto eu caminhava pela varanda. Os passos lentos, hesitantes. A madeira rangia sob meus pés, um som familiar e reconfortante. O sol da tarde pintava o céu em tons de laranja e rosa, um espetáculo de cores que contrastava com a inquietação que eu sentia por dentro. Aquele calor ainda me percorria, uma onda persistente que me deixava sem fôlego. Meu corpo inteiro formigava, vibrava com a expectativa. A cozinha, com suas panelas de cobre penduradas na parede e o cheiro de café fresco, era o coração daquela casa. Ali, no meio daquela simplicidade, eu me sentia estranhamente deslocada, como se não pertencesse àquele lugar. Era como se aquele calor, aquela tensão, tivessem criado uma barreira invisível entre mim e o resto do mundo. E no meio daquela confusão de sentimentos, lembrei do conselho da minha avó. Menina, cuidado com os homens mais velhos e suas promessas. Suas palavras, ditas com tanta sabedoria e carinho, ecoaram na minha mente como um alerta. Será que ela estava certa? Será que eu estava me colocando em perigo? A dúvida me corroía por dentro, aumentando ainda mais a minha ansiedade. O cenário rústico. A cozinha simples, com cheiro de café e bolo de fubá, contrastava com a tensão que eu sentia. Aquele ambiente familiar de repente parecia estranho, carregado. A mesa de madeira maciça, onde tantas vezes compartilhamos risadas e histórias, agora parecia testemunha silenciosa da minha angústia. As cadeiras, com seus assentos de palha desgastados pelo tempo, pareciam me convidar a sentar, a esperar, a me entregar àquele calor que me consumia por dentro. O fogão a lenha, com suas chamas crepitantes, emanava um calor intenso que parecia refletir a intensidade dos meus sentimentos. Cada objeto, cada detalhe daquela cozinha, antes tão familiar e acolhedor, agora parecia carregado de um significado oculto, de uma promessa silenciosa. Aquele calor, ele me envolvia, me penetrava, me deixando completamente vulnerável. E eu, ali, parada no meio daquela cozinha simples, me sentia como uma presa, à mercê do caçador. O aprendizado. Ele, com suas mãos calejadas, começou a me ensinar os segredos da receita de família. Bater o bolo com força e delicadeza, até atingir a textura perfeita. A cada movimento circular da colher de pau, eu sentia uma libertação, uma catarse. Era como se ao bater aquele bolo, eu estivesse batendo também os meus medos, as minhas inseguranças, todas aquelas sensações estranhas que me consumiam por dentro. Ele me explicou a importância dos ingredientes, a medida certa de cada um, o tempo exato de forno. E enquanto eu o observava, com seus movimentos precisos e confiantes, eu percebi que bater o bolo ia muito além da simples receita. Era um ritual, uma tradição, uma forma de expressar carinho e cuidado. Era sobre criar algo delicioso, algo que pudesse ser compartilhado, que trouxesse alegria e satisfação. E naquele momento, enquanto eu batia o bolo com as minhas próprias mãos, eu entendi a verdadeira lição que ele estava me ensinando. Não era sobre o calor, não era sobre a tensão, não era sobre os meus pensamentos confusos. Era sobre a simplicidade, a beleza, a magia de criar algo com as próprias mãos. Era sobre encontrar prazer nas pequenas coisas, nos momentos simples, nos gestos de carinho. E naquele calor da cozinha, enquanto o cheiro doce do bolo invadia o ar, eu me senti renascer. A revelação. A massa, antes disforme, ganhava vida sob meus olhos. Bater o bolo era mais do que uma tarefa. Era um ato de amor, de paciência, de dedicação. Ele, com a maestria de quem repete o gesto há décadas, me guiava com suas mãos firmes sobre as minhas, na dança ritmada da colher de pau contra a porcelana da tigela. A cada movimento circular, a massa se transformava, ganhando corpo, textura, aroma. O calor que antes me consumia por dentro, agora emanava do forno a lenha, aquecendo a cozinha e perfumando o ar com a promessa de um bolo de fubá macio e dourado. A tensão se dissipou, dando lugar a uma calma serena, uma satisfação profunda. Bater o bolo não era um ato sensual, como minha mente perturbada havia imaginado, mas um ato de criação, de partilha, de amor.
E ali, naquela cozinha simples, com o cheiro de fubá e café no ar, eu compreendi a verdadeira lição. A beleza está nos detalhes, na simplicidade dos gestos, na magia de transformar ingredientes simples em algo saboroso e reconfortante. A força da tradição. Entendi finalmente o verdadeiro significado das palavras dele. Não era o que minha mente de 18 anos havia imaginado. Era a transmissão de um conhecimento precioso, a herança culinária da família. Aquele bater era a alquimia da transformação, a dança mágica dos ingredientes. O segredo passado de geração em geração. E eu, privilegiada, recebi aquele legado. Senti a força da tradição pulsar em minhas mãos enquanto batia o bolo, com a mesma força e delicadeza que ele me ensinara. Cada movimento, cada gesto, era uma homenagem àquelas mãos calejadas, àquela sabedoria acumulada ao longo dos anos. O calor do forno, o cheiro doce do bolo assando, tudo fazia parte daquele ritual sagrado, daquela herança que agora também era minha. E ali, naquela cozinha simples, eu me senti conectada a algo maior, a uma história que ia muito além de mim, a uma tradição que eu agora tinha a responsabilidade de perpetuar. E foi batendo aquele bolo, com as mãos cheias de massa e o coração cheio de gratidão, que eu descobri a verdadeira força, a verdadeira beleza, o verdadeiro significado daquelas palavras. Vou te mostrar como se bate. Aquele dia na cozinha me ensinou mais do que uma receita. Aprendi sobre respeito, sobre a importância de não julgar pelas aparências e, principalmente, sobre a força da tradição. Aprendi que as palavras podem ter múltiplos significados e que a verdadeira sabedoria está em olhar além da superfície, em compreender o contexto, em valorizar a experiência daqueles que vieram antes de nós. Aprendi que o calor humano, a troca de conhecimento, a partilha de um saber antigo, são tesouros que devem ser preservados e transmitidos às futuras gerações. E aprendi, acima de tudo, que a beleza está nos detalhes, na simplicidade dos gestos, na magia de transformar ingredientes simples em algo saboroso e reconfortante, capaz de alimentar não só o corpo, mas também a alma. Compartilhe a história. Deixe seu like se você também já se surpreendeu com o poder de um bom bolo e de uma história inesperada. A verdadeira receita. A vida, assim como um bolo, exige os ingredientes certos e a dose perfeita de dedicação. Lembre-se, o sabor da vitória é sempre mais doce quando compartilhado. Aquele dia na cozinha simples da casa do pai da minha amiga ficou marcado para sempre na minha memória. Não pela tensão inicial, não pelo calor que me consumiu por dentro, mas pela lição valiosa que aprendi. A lição de que as palavras podem ter múltiplos sentidos e que a verdadeira sabedoria está em olhar além da superfície, em compreender o contexto, em ouvir com atenção e respeito. A lição de que julgar pelas aparências pode nos levar a conclusões precipitadas e que a verdadeira beleza muitas vezes se esconde nos detalhes, nos gestos simples, na generosidade de compartilhar um conhecimento precioso. Aquele calor que eu sentia, aquela ansiedade que me consumia, se transformaram em gratidão, em admiração pela sabedoria daquele homem que, com paciência e carinho, me ensinou não apenas a bater um bolo, mas a enxergar o mundo com outros olhos. Aprendi que a força da tradição, a transmissão de um saber antigo, são tesouros que devemos preservar e valorizar. E aprendi, acima de tudo, que a vida, assim como um bolo, exige os ingredientes certos e a dose perfeita de dedicação, paciência e amor. E que o sabor da vitória, assim como o sabor de um bolo quentinho saindo do forno, é sempre mais doce quando compartilhado. Deixem seus comentários contando suas histórias de aprendizado, momentos em que vocês também se surpreenderam com a sabedoria escondida nas coisas simples da vida. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, para que eles também possam se inspirar com essa história e se lembrar que a verdadeira força está em nunca desistir de aprender, de crescer, de se conectar com a sabedoria daqueles que vieram antes de nós. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem nenhum dos nossos próximos vídeos, cheios de histórias inspiradoras, emocionantes e, quem sabe, com algumas receitas deliciosas também. Afinal, a vida é como um bolo. É preciso bater bastante para que ela fique no ponto.